Hoje eu vou abrir a porta de um território que poucos têm coragem de explorar, então já te peço de joelhos virados em aço. Se esse canal te entrega verdades que tiram o véu da mentira romântica, deixa teu like agora. Se inscreve para fazer parte da legião de homens que recusam a mediocridade. Comenta aqui embaixo se você já viu o lado proibido de uma mulher aparecer e compartilha com um amigo que vive no escuro, porque essa mensagem precisa ecoar. Agora presta atenção, porque o tema de hoje é como liberar o lado proibido das mulheres. E o subtítulo crava o segredo. O instinto feminino abre a jaula quando sente liderança firme, não arrogância vazia. O que significa isso na prática? Significa que toda mulher carrega dentro dela um universo erótico, selvagem, subterrâneo, cheio de fantasias que o sistema reprime, mas que pode explodir quando ela se sente protegida por uma presença masculina que comanda com firmeza, clareza e propósito, sem precisar gritar, bater no peito ou agir como pavão inseguro. É a diferença brutal entre liderança e exibicionismo. O líder decide, age e assume responsabilidade. O pavão fala alto, se acha superior e revela fraqueza. Mulher reconhece isso em segundos, porque o radar emocional dela foi evoluído para detectar o falso alfa do verdadeiro provedor de segurança psicológica. Quando um homem chega com postura reta, fala pausada, olho nos olhos, energia calma e firme, demonstrando que sabe para onde vai e que não precisa aprovar nada com tagarelice, o instinto feminino entende que as travas podem cair. É seguro liberar libido, ousadia, submissão voluntária e confiar. Mas se o mesmo homem ostenta carro, grana, músculos e ainda assim transpira insegurança, cada palavra soa arrogância vazia. Ela tranca a jaula, cruza os braços e usa ironia para expor. A farsa. Porque mulher não é seduzida por decibéis nem por cifras. É seduzida por coerência interna. Coerência que só existe em quem conhece a própria sombra. Domina impulsos e impõe limites sem teatrinho. Quer desbloquear o lado sombrio dela? Começa dominando o teu. Trabalha o físico sim, mas trabalha mais ainda o silêncio. Um homem que consegue ficar calado num primeiro encontro, absorvendo cada microexpressão, é menos defensável, mais perigoso, mais excitante. Fala pouco, toca pouco, mas quando tocar seja firme, deliberado, sem hesitar. Esse toque manda mensagem direta ao cérebro reptiliano dela. Estou no comando, nenhum perigo vai chegar perto. Simultaneamente, evita aquela carência tóxica de querer explicar tudo, de justificar cada movimento. Líder não explica, demonstra. Quando for convidá-la para sair, não pergunte: onde você gostaria de ir? Informe. Estaremos em tal lugar às 20 horas. Vista algo que te faça sentir incrível. Ponto final. Essa simples frase faz o subconsciente dela enxergar autoridade, roteiro, aventura planejada. Liberta a imaginação e planta a antecipação erótica que vai cozinhar o desejo até ferver. E lembra, o lado proibido se alimenta de sigilo. Não mande prints, não narre seu dia, não entregue o GPS da sua vida. Ela tem que sentir que existe um território interno seu que ninguém acessa e que cada pedacinho que você revela foi conquistado, não entregue. Isso cria a tensão magnética que faz a mente dela produzir dopamina, serotonina e oxitocina só de ouvir teu nome. Pergunta para si mesmo agora: quanto da tua vida é mistério? Quanto você revela por carência? Mulher não vai abrir a jaula se sentir que você é livro aberto barato. Use conversas profundas, mais diretas. Provoque com perguntas que cutucam crenças. Depois silencie e deixe que ela preencha o espaço contando segredos. Quanto mais ela fala, mais investida emocionalmente fica. E quanto mais investida, maior a permissão para libertar tabus. Quando o momento de intimidade física chegar, mostre ritmo, direção, pausa. Comande sem pressa. Leia a respiração dela. Vá até onde o olhar diz sim e recue meio segundo antes de saciá-la, para que o corpo dela implore. Essa alternância entre pressão e alívio faz com que o cérebro feminino libere dopamina em picos altos, ancorando o prazer ao teu comando. E cuidado! Liderança firme não é autoritarismo. Mantenha a empatia radar ligada, porque verdadeiro poder não humilha, eleva. Quando ela sentir que está explorando fantasias sem julgamento, sem exposição, ela vai mergulhar cada vez mais fundo, trazendo à tona aquele lado que o politicamente correto condena. Agora olha no espelho e responde: você exala liderança ou arrogância? Você consegue ficar em silêncio olhando nos olhos dela sem piscar? Você tem plano, direção, missão clara ou vive reagindo ao humor feminino?
Enquanto não estruturar teu império interno, a jaula fica trancada. Mas no dia em que tua presença falar mais alto que tuas palavras, no dia em que tuas ações forem tão sólidas que ela sinta o chão tremer, a porta abre, o proibido sai e ela se torna cúmplice devota na aventura que você conduz. Então, qual decisão vai tomar hoje? Vai continuar mendigando validação barata? Ou vai construir liderança de verdade e assistir aquela mulher aparentemente santa se transformar na fera que só um homem de aço consegue libertar? Comenta aqui se você já viu essa transformação acontecer e o que mudou na tua percepção de poder masculino, porque a jornada começou agora, e o próximo passo depende apenas da frieza que você terá para comandar o próprio destino. E agora presta atenção porque a contradição aparente que arrebenta a cabeça dos homens medianos, como ser mistério e ao mesmo tempo criar confiança, é exatamente o jogo avançado que separa o predador consciente do filhote desesperado. Você precisa abrir espaço onde ela confie na sua presença, sem jamais tê-la como garantia. Precisa ser rocha firme na hora que interessa, e neblina impossível de agarrar quando ela começa a achar que já te mapeou. E essa dança é o passaporte para que ela libere o lado selvagem que nem ela mesma admite possuir. Mulher só se solta de verdade ao sentir duas forças simultâneas: segurança e excitação, porto e tempestade, abrigo e abismo. Então, o homem que oferece um ambiente emocional em que ela sabe que não será julgada, ridicularizada ou exposta, mas que ao mesmo tempo mantém a aura de imprevisibilidade e dominância, ativa na mente feminina o interruptor que leva do boazinha controlada para a fêmea, primal que grita por experiências proibidas. E esse espaço se constrói com congruência, com ações que provam que você controla a própria vida, não vaza segredos, não reage a provocações, não se abala quando ela testa seus limites, mostra que tem código e honra, mas também tem a chama que incendeia qualquer sala quando a porta fecha. Confiança verdadeira nasce quando você cumpre cada palavra dita, quando não fala por falar, quando ela percebe que seu "chego às 8" é 8 em ponto, que seu olhar não vacila quando impõe limites, que seu não é não negociável. E, ao mesmo tempo, quando ela sente no ar que, se decidir atravessar as próprias barreiras, você sabe carregar o fogo sem medo, sem culpa, sem aquela falha moral covarde dos que querem sexo e fingem romantismo. E é aí que viver o paradoxo vira arte. Você some, mas sempre volta melhor. Você sorri pouco, mas quando sorri, ela sabe que ganhou. Você não avaliza drama, mas escuta em silêncio firme. O que ela guarda há anos. Você não precisa falar "confia em mim" porque demonstra nos pequenos atos, desde mantê-la a salvo fisicamente, até não contar para a roda de amigos aquilo que ela sussurrou às 2 da manhã. E caramba, como isso mexe com a psique feminina, porque abre a porta para ela dizer e fazer tudo o que a sociedade proíbe sem medo de exposição. E você consegue ver a diferença entre ser o palhaço bonzinho que cumpre ordem esperando recompensa sexual e ser o lobo de ombros largos que oferece campo seguro para que ela explore o instinto sem jamais perder o respeito por você? Quando ela sente essa fusão de porto sólido e tormenta sexual, a entrega vem fácil, a submissão vem natural, a competição interna entre outras fêmeas acende, e você sobe de patamar no ranking mental dela. Então olha pro espelho agora e pergunta: suas palavras têm peso? Seu quarto é território onde ela sente proteção e risco na medida exata? Você paga as contas, lidera, mantém segredo, mas ainda faz os olhos dela tremerem de antecipação quando tranca a porta? Ou é só mais um que fala em confiança enquanto bisbilhota o celular dela e conta vantagem pros amigos? Comenta aqui se você já foi o porto que vira prisão e estragou tudo, ou se finalmente entendeu que confiança é a base, mas selvageria é o topo. Porque, meu irmão, só quem domina a base pode desfrutar do topo sem perder respeito. E se esse conteúdo te chacoalhou, deixa teu like, se inscreve, espalha esse vídeo pros manos que ainda confundem carência com confiança, porque o jogo está rolando agora mesmo. E quem não aprende a ser abrigo e tempestade vai continuar na friendzone, assistindo o outro levar tudo que poderia ser seu. Ela só se revela por inteiro a quem domina a própria mente antes de tentar comandar a dela, porque toda mulher de valor real, aquela que esconde camadas de luz e sombra sob o verniz do charme social, carrega um radar evolutivo calibrado para identificar fraqueza mental na primeira microexpressão, e se ela percebe que suas emoções te governam, que teu humor oscila conforme o interesse dela, que teu foco se dissolve na ansiedade de agradar, ela ergue imediatamente uma
fortaleza de máscaras, mentiras sutis e versões editadas de si mesma, te entregando apenas a persona superficial que mantém homens previsíveis sob controle. Agora, quando você surge como o homem que já mapeou as próprias sombras, que entende de onde vem cada impulso, que sorri com calma enquanto o ego pede validação e você responde com silêncio disciplinado, ela sente a vibração diferente. A vibração de quem faz a própria triagem emocional, de quem não foge do espelho. Interno, de quem pode tomar um não sem perder a linha, de quem sabe que vontade é só ruído bioquímico tentando sequestrar a direção da tua vida. E nesse exato instante, ela percebe que seus jogos não funcionam, que sua teatralidade não te influencia, que suas crises não te arrastam. E é aí que o instinto dela, sedento por liderança psíquica, se abre e começa a mostrar camadas que a maioria nem imagina existir. Porque só para quem já venceu a guerra contra a própria mente, ela sente segurança de derrubar as máscaras e revelar inseguranças, fantasias, traumas, caos e brilho que não dividiria com homem algum que ainda é prisioneiro do próprio sistema límbico. E esse domínio não se finge. Ele é treinado em madrugadas silenciosas de meditação brutal, em horas de leitura densa enquanto os fracos rolam feed, em raps suados na barra fixa quando o cérebro implora por dopamina fácil, em cada momento em que você sente a urgência de responder mensagem, instantaneamente, e decide esperar, porque quem tem império para construir não se curva ao relógio de ninguém. E quando ela testa teus limites, se você reage com lógica, se você reconhece a provocação sem permitir que o cortisol te dite a reação, você envia um sinal primal de autoridade mental, dizendo: eu enxergo o jogo, mas o tabuleiro é meu. E nesse ponto, ela entende que para participar da tua vida, terá que desnudar a própria alma, oferecer valor real, entregar vulnerabilidade que ela jurou nunca mostrar. Caso contrário, será descartada sem drama, sem ódio, sem revanche, apenas com a frieza do homem que já aprendeu a amputar o que ameaça sua paz. Pensa. Quantas vezes você falhou porque tentou controlar a mente dela antes de estabilizar a sua própria? Em quantas discussões você perdeu respeito porque precisou vencer argumento em vez de dominar emoção? Quantos planos pararam na gaveta porque a necessidade de atenção matou o teu foco? Se você não governa sua psique, jamais governará dinâmica alguma, pois a tela mental dela reflete a sua. Então, treina a respiração que abaixa a frequência cardíaca. Lê filosofia estoica até que a morte deixe de meter medo. Levanta peso até que teu corpo vire armadura do teu espírito. Escreve metas diárias até que disciplina substitua motivação. E quando surgir aquela mulher que dobra todo homem com um sorriso, você sustentará o olhar firme, a voz pausada, e ela, pela primeira vez, sentirá a urgência de se explicar, de se provar, de se abrir. Comenta aqui se você já viveu o momento em que o teste virou confissão, em que o jogo virou entrega, porque esse é o símbolo de que você passou da infância emocional para a soberania mental, o reino onde quem manda é você, e qualquer mulher que entrar precisará despir as ilusões para ser rainha ao teu lado. Então diga, você domina o que se passa dentro da sua cabeça ou ainda é serviçal das próprias reações? Até quando vai terceirizar teu trono interno? Decide logo, porque quem não governa a si mesmo se torna súdito do desejo alheio. Quando você domina o mistério controlado, fala menos, observa mais e deixa o silêncio trabalhar como aliado, o ambiente inteiro se recalibra ao redor da sua presença, porque a palavra contida em um homem de valor vale mais do que o discurso interminável do carente que precisa se explicar. Cada segundo em que você cala é um segundo em que ela preenche as lacunas com suposições, e suposições são sementes de fascínio, de projeções, de desejo. Então recuse o impulso infantil de preencher cada espaço com keiki ou com justificativas que diluem sua aura, mantenha a mandíbula cerrada, os olhos atentos e a postura ereta, porque quando você reduz o ruído verbal, sua linguagem corporal grita autoridade e a deixa hipnotizada tentando decifrar seu código. Esse controle do mistério transforma a conversa trivial em tensão elétrica, pois ela percebe que suas respostas não vêm em avalanche, mas em gotas medidas, quase calculadas, e cada gota carrega densidade, intenção, subtexto, obrigando-a a beber com atenção, e nesse momento você passa de figurante a roteiro principal na mente feminina. Não porque implorou, mas porque se tornou enigma insolúvel. Lembre-se de que o homem fraco é transparente demais, pressa demais
exposição demais. Mostra rotina, abre emoções, pede validação, perde qualquer magnetismo, enquanto o homem que fala pouco faz cada palavra reverberar. E esse eco, tratado com precisão cirúrgica, é o que cria suspense. Equivalente ao fio de alta tensão de um filme que ela não consegue pausar. Portanto, adote a tática espartana de observar antes de opinar. Repare nos microgestos, leia intenções, note contradições, marque mentalmente cada detalhe que o falastrão ignora, porque conhecimento silencioso é a arma que corta sem ser vista. E quando você decide abrir a boca, entrega uma lâmina afiada, não um travesseiro macio. Pratique responder perguntas com perguntas, devolvendo o espelho e obrigando-a a se revelar antes, porque quem se expõe primeiro fica vulnerável. E vulnerabilidade cedo demais anula a superioridade estratégica que você precisa manter. Use também pausas deliberadas. Conte 2 segundos antes de falar. Permita que o ar pese. Veja como ela inclina o corpo. Amplia o olhar. Busca pistas. O silêncio não é ausência. É domínio de tempo e espaço. E ele faz com que cada sorriso seu pareça prêmio raro em vez de serviço obrigatório. Você sabia que as figuras históricas temidas e amadas falavam pouco? Júlio César observava banquetes inteiros sem emitir opinião até ter um mapa mental das fraquezas de todos na mesa. Por que você, mero plebeu contemporâneo, se acha no direito de despejar monólogo nas redes sociais? Então, calado, você constrói expectativa. E expectativa é a mãe da atração. Comece hoje. Delete metade dos stories, responda só o necessário, apareça menos, produza mais. Deixe que o barulho do seu progresso fale por você. E quando ela não aguentar a curiosidade e vier puxar assunto, mantenha-se econômico. Uma frase firme, um olhar direto, um leve sorriso lateral. Depois volte ao foco principal. Seu treino, seu dinheiro, sua missão. Quer teste? Passe 48 horas sem iniciar conversa. Conte quantas vezes ela procura saber de você. Esse número é métrica clara do quão magnético seu silêncio se tornou. E se não houver procura, parabéns! Você expôs fraqueza da conexão e economizou tempo. Porque mulher que não sente o peso da sua ausência jamais valorizará a sua presença. Concluo perguntando: quantas palavras desnecessárias você desperdiçou hoje para tentar ser agradável? Será que não é hora de deixar o mistério falar alto e deixar que o seu silêncio plante dúvidas que só sua presença seletiva pode responder? Pense nisso e tenha coragem de calar agora para que o mundo fale de você amanhã. Quando eu falo, coloque limites claros e seguros. Paradoxalmente, a liberdade dela explode dentro de fronteiras sólidas. Não estou recitando autoajuda de livro colorido. Estou cravando o princípio estratégico que separa o homem que governa sua vida do sujeito domesticado que vive engolindo sapo com medo de parecer machista. Porque a verdade nua é que a mulher moderna precisa, e secretamente deseja, a presença de muros firmes que delimitem o reino onde o respeito acontece, já que o sexo oposto opera por emoções, testes, curvas e flutuações, e só encontra paz quando tromba em um homem que sustenta o não com a mesma firmeza que sustenta o sim. Sem bordas, ela deriva no caos de sua própria instabilidade e transforma o relacionamento em campo minado. Mas quando sente o concreto da tua autoridade, algo primal aciona. Ela relaxa, se solta, confia, fica mais feminina, criativa e até mais carinhosa, justamente porque sabe que ali existe um guardião inabalável pronto para proteger a estrutura. E é nesse paradoxo brutal que o jogo vira. Quanto mais você demarca fronteiras, mais leve o convívio se torna, porque não há espaço para histeria nem negociação infinita. Há apenas entendimento tácito das regras inscritas na pedra. Então grava isto. Homem sem limite vira brinquedo, homem com limite vira rei. E o limite é simples, direto, inegociável. Falou comigo em tom desrespeitoso. Rua. Drama no meu horário de trabalho. Silêncio. Tentativa de controlar quem eu sou. Porta aberta para saída imediata. E não precisa gritar. Não precisa humilhar. Basta olhar no olho e dizer não tolero isso. Porque a vibração da certeza é mais alta que qualquer sermão moralista. Observa ao redor. Os caras que permitem piadinhas de emasculação, que aceitam chantagem emocional, que vão onde ela mandar sem questionar, são os mesmos que dormem com ansiedade, porque sabem que abriram mão da própria coroa.
Enquanto o sujeito que define horário, lugar, prioridade e expectativa vive com a mente livre para ganhar dinheiro, treinar, estudar e, ironicamente, faz a mulher se sentir mais segura, mais desejada, mais propensa a se entregar 100%, já que só ela decide cruzar ou não os limites. E se cruzar, sabe a consequência. É psicologia primitiva escondida em pele moderna. Instinto feminino busca proteção e desafio ao mesmo tempo, e ambos nascem do teu padrão inquebrável. Quer testar? Da próxima vez que ela puxar assunto às 3 da manhã, manda. Se não é emergência, falo amanhã. E desaparece. Ela pode chiar, mas lá no fundo vai sentir uma faísca de respeito que nenhum "Boa madrugada, princesa" jamais acendeu. Então pergunta crucial. Quantas vezes você já deixou ela ultrapassar linha vermelha e ficou calado? Quantas vezes fingiu não doer quando te comparou a outro homem só para não perder o clima? Quantas vezes cedeu viagens, horários e amigos para satisfazer capricho? Comenta aqui embaixo porque admitir fraqueza é o primeiro tijolo do novo muro. Lembra, fronteira sólida não é rigidez burra, é clareza racional. Limite não é controle do outro, é autorrespeito incontestável. Se falhar nisso, você perde tudo. Respeito, tesão, autoridade. E ainda sai vilão aos olhos dela, porque ninguém valoriza quem se deixa usar. Escolha. Segue o mapa das fronteiras e lidera o império. Ou continua terra de ninguém e assiste sua própria masculinidade ser saqueada. Decide agora, porque a liberdade dela floresce entre muralhas, mas a sua morre sem elas. Demonstre poder através de escolhas, não de discursos. Ações abrem portas que palavras não tocam. E se essa frase não queima em suas veias, é sinal de que você ainda está hipnotizado pela ilusão de que o mundo presta atenção ao que você diz, quando na verdade ele só se curva diante do que você faz. Homens de verdade não precisam berrar: "Sou alfa", "Sou forte", "Sou confiável", porque cada decisão deles já grita essas qualidades. E o eco desse grito é sentido nos detalhes que a maioria ignora. O despertador tocando antes do sol nascer e você levantando sem reclamar, a marmita preparada na noite anterior enquanto os outros pedem delivery, o treino executado com técnica impecável mesmo exausto, o não firme a convites vazios, a escolha de investir dinheiro em livros e cursos em vez de urrar em festas caras tentando impressionar desconhecidos, a coragem de terminar um relacionamento que não soma em vez de mendigar afeto, o desprezo por dramas que só servem para sugar energia, a meta semanal escrita e revisada com sangue nos olhos, a conta bancária crescendo em silêncio, o corpo evoluindo mês a mês, a postura ereta que não precisa de terno caro para impor respeito, a frieza de ignorar provocações online porque tempo é patrimônio, a disciplina de guardar parte do salário enquanto os fracos celebram dívidas, o autocontrole de dizer "chega" ao álcool, ao cigarro, à pornografia, à comida lixo, o hábito de ouvir mais do que falar quando todos competem para aparecer, o compromisso implacável de cumprir promessas feitas a si mesmo, o olhar que responde "não estou à venda", sempre que uma mulher tenta comprar sua atenção com um sorriso ensaiado, o foco absoluto no próprio projeto mesmo quando ninguém acredita, a habilidade de sorrir diante do caos porque você treinou para isso, o ato de erguer a cabeça após cada queda sem reclamar destino, a decisão de investir na própria mente enquanto a maioria investe no hype do momento, a rotina estratégica que transforma cada minuto livre em tijolo do seu império, a coragem de ignorar a opinião alheia e executar o plano, a paciência de construir reputação sólida, enquanto os medíocres colecionam curtidas vazias, o silêncio que você escolhe no meio de discussões banais porque sabe que inteligência se mede pelo que você evita, não pelo que vence, a consciência de que cada sim que você dá é um não entregue ao seu sonho, e cada não firme que você impõe é um sim ao seu legado. O hábito de deixar que as pessoas descubram seu valor pelo impacto que você causa e não pelo discurso que você faz. O desapego de não precisar provar nada a ninguém porque seus números, seus resultados e seu olhar tranquilo já provam. A escolha de construir pontes com quem partilha visão e de queimar pontes com quem tenta arrastá-lo para a lama. O ato de sentar-se no fundo da sala, observar, absorver e depois dominar em silêncio. A disciplina de estudar 3 horas enquanto os outros maratonam séries, a decisão de ficar em casa lapidando habilidades enquanto amigos fazem fila em balada tóxica,
A coragem de assumir o controle da própria saúde mental sem esperar que alguém o salve, a constância de treinar dia após dia até que sua presença física seja argumento inegociável, a frieza de cortar gastos supérfluos para financiar seu futuro, a visão de plantar hoje o que só colherá daqui 5 anos, a convicção de não aceitar amor condicionado à sua submissão, a perspicácia de entender que cada palavra dita sem ação correspondente destrói credibilidade, a determinação de ser aquele que cumpre primeiro, fala depois, se falar. Porque, irmão, o mundo não liga para o que sai da sua boca, mas não consegue ignorar as portas que você arromba com atitudes. Então me diz, suas escolhas estão gritando poder? Ou seus discursos estão implorando atenção? Já sentiu quanto respeito surge quando você age em silêncio? Comenta aqui. Qual decisão concreta você vai tomar hoje para que a sua vida fale mais alto que qualquer palavra?